Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Eu me chamo Viviane e esse é o canal dos pequeninos do reino. Sejam bem-vindos. Esse é um canal de evangelização e nós contamos com você para que a gente continue evangelizando aqui nessa plataforma. E de que forma vocês podem nos ajudar? Se inscrevendo em nosso canal, deixando aí o seu like, é importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. E não esqueça de compartilhar os nossos conteúdos, assim vocês estarão sendo um missionário com os pequeninos desse mesmo missionário, que são chamados a evangelizar. E desde já o nosso Deus lhe pague. Estamos aí com a nossa série, nesse mês missionário, série nova. O tema da nossa série é Desperta Tu que Dormes. Olha só que tema sugestivo, que tema chamativo para cada um de nós. E hoje nós vamos falar um pouco da missão e seus desafios. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A todos nós foi confiada uma missão, todos nós. A todos nós, Deus confiou uma cruz para ser carregada. E essa cruz, ela é a nossa missão. E nós precisamos abraçá-la com alegria. Olha só o que o Senhor nos diz lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, renegue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha só o que o Senhor diz para cada um de nós, diante da missão que Ele te confiou. Porque as cruzes em nossas vidas, elas são missões que o Senhor nos confia. Não podemos olhar a nossa cruz, as cruzes, como algo ruim. Precisamos encará-las como desafios do nosso dia a dia que precisam ser vencidos. A cada um de nós foi confiado um desafio que precisa ser vencido. Eu não sei qual é o seu, mas você sabe qual é a missão que Deus te confiou. E tanto você como eu, nós precisamos cumprir essa missão. Nós precisamos abraçar com alegria essas cruzes que estão no nosso caminho, no dia a dia. Cada desafio na nossa vida, no nosso caminho, são oportunidades que o Senhor nos coloca para nós crescermos. E quantas vezes nós estamos querendo abrir mão desses desafios, abrir mão dessas missões? E muitas das vezes nós perdemos a graça, por quê? Porque não queremos percorrer o caminho. Porque estamos sempre querendo desistir. E isso acontece, não é só com você, não acontece com você, comigo, com todos nós. A primeira reação nossa diante de um desafio, diante de uma dificuldade, de uma dor, de um sofrimento, de uma situação difícil a ser resolvida, qual a nossa primeira reação? É querer abrir mão mesmo. É querer sair fora. É querer não estar vivendo aquilo ali. Mas nós precisamos abraçar com alegria. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos falou aqui na palavra. Abraçar a cruz de cada dia e seguir o Senhor. Não podemos parar. E como eu falei, muitas vezes nós perdemos a graça, por quê? Porque nós queremos ficar na metade do caminho e nós não queremos percorrer o caminho todo. E nós precisamos hoje pedir ao Senhor essa graça. Falar, Senhor, eu não quero abrir mão mais das minhas missões. Senhor, eu não quero abrir mão da minha cruz, dos desafios que estão no meu caminho. E precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele, que carregou a sua cruz e foi vitorioso. E assim também seremos nós. Na Bíblia tem um personagem que se chama Jó, eu acredito que alguns de vocês, se não todos, conhecem. E foi um homem, um servo de Deus,
que passou por várias dificuldades, várias dores, vários desafios. Mas Jó, ele foi um homem justo e temente a Deus. E mesmo sendo um homem justo e temente a Deus, ele passou por várias cruzes, por várias dificuldades. Mas Jó, ele tinha um diferencial. Porque Jó, apesar de tudo, ele perdeu família, ele perdeu os filhos, ele perdeu as propriedades, perdeu o gado, perdeu bens materiais. Mas apesar de todo o sofrimento, de todo o desafio, Jó foi fiel a Deus. Jó perdeu tudo, mas Jó não perdeu a fé. E quem leu a história dele sabe que no final lá, Deus restituiu tudo. E no final ele foi vitorioso. E assim também somos como nós. Precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar para Jó e tantos personagens da Bíblia e tantas pessoas que estão ali ao nosso redor, que passaram por dificuldades na sua missão, nas cruzes que Deus a confiou, e elas venceram. Porque assim a nossa vida, ela é feita de vários desafios, e eu preciso hoje abraçar essa missão que Deus me confiou, nesse mês missionário. Olha só o tema dessa série, desperta. Desperta tu que dormes. Quantas vezes nós estamos dormindo? E dormindo, isso quer dizer o quê? Que nós estamos, em vez de viver aquela situação, em vez de abraçar com alegria a minha missão, o que eu estou querendo? Abrir mão dela. Porque o meu marido é insuportável, porque a minha esposa, ela me atrapalha, ela é fria, ela é mal educada, ela não é acolhedora. Ah, porque os meus filhos dão trabalho demais, eu não estou dando mais conta, eu já abri mão, não mexo mais. Então a gente está sempre querendo desistir daquele patrão, daquele colega de trabalho, daquele amigo que às vezes discorda das nossas ideias. Então a gente está sempre querendo abrir mão, não estamos querendo percorrer o caminho todo. Não estamos querendo fazer como Jesus fez, como Jó fez, e tantos homens e mulheres de fé, como os santos fizeram, que abraçaram com alegria a sua cruz, que abraçaram com alegria a sua missão. E quando nós fazemos isso, ela se torna mais leve. Quando nós entendemos que ali Deus tem uma graça para mim, que ali Ele tem a graça de um crescimento, que ali Ele tem a graça da conversão do outro, porque às vezes eu quero abrir mão, mas Deus está querendo converter o meu marido, converter a minha esposa, converter o meu filho, converter aquele colega, aquele amigo, aquela pessoa da sua família, que às vezes você não está suportando mais, mas Deus precisa entrar na vida daquela pessoa. E nós hoje, meu irmão, minha irmã, somos convidados a apontar o céu para essas pessoas. O que nós temos que fazer quando vem os desafios, quando vem essas lições, essas cruzes? Qual a atitude que nós temos que ter? Nós precisamos olhar para o alto, olhar para a frente e correr em direção à nossa meta. A nossa meta é Cristo. A nossa meta é o céu, a nossa meta é a salvação, a minha salvação, a salvação da minha família, a salvação dos meus, a salvação daqueles que estão ao meu redor. E é isso que nós precisamos pensar. Eu não posso abrir mão da minha família, porque eu fui escolhido para apontar o céu para ela. Eu fui escolhido para ser o céu na vida daquela pessoa e levá-la para Deus. E quando nós abrimos mão, nós estamos abrindo mão da graça que Deus quer fazer na vida daquela pessoa. É fácil? Não, não é fácil. Mas com a graça de Deus é possível. Tudo com a graça de Deus é possível. Mas nós precisamos hoje entender isso aí. A nós foi confiada várias missões, a nós foi confiada uma missão. E com ela vem vários desafios. Mas nós não podemos olhar para as dificuldades. Nós temos que tirar o olhar das dificuldades e colocar o olhar em Cristo, que é a nossa meta, que é o céu. Amém? Então, nesse momento agora, eu te convido a pedir ao Senhor que te ajude na sua caminhada, nesse mês missionário. Vai pedindo ao Senhor que te dê a graça de ser luz. Olha só esse tema, desperta. É o que o Senhor quer nos falar hoje, quer nos dizer hoje, desperta tu que dormes. Abraça a sua missão com alegria.
Não abra mão da missão que Deus te confiou, e é isso que o Senhor quer nos falar hoje. E vai pedindo ao Senhor essa graça de compreender isso, vai pedindo o Espírito Santo hoje que te dê forças. E nós pedimos também a Nossa Senhora que nos ajude nessa caminhada, diante dos desafios das nossas missões, para que nós possamos, assim como ela, abraçar com alegria a nossa missão. Que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Não esqueça de evangelizar. Nesse mês missionário, seja de fato um missionário. Desperta tu que dormes. Evangelize, não perca tempo. Amém? Que Deus te abençoe, um santo e abençoado dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.